A paz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade nós vamos estudar nossa revista. Ela traz o título O Tabernáculo, a obra, o símbolo da obra redentora de Cristo. A nossa lição é de número 9, do dia 2 de julho de 2019. O título da nossa lição é sobre a arca, A Arca da Aliança. Nós estudamos a semana passada sobre o lugar santíssimo, ou o lugar santo do santo, e agora nós vamos estudar a Arca da Aliança. Este objeto que ficava dentro do lugar santo do santo, e hoje nós vamos estar estudando sobre a arca. Mais uma vez, sou seu irmão em Cristo, Alba Edson Gomes Livramento, com esse nome que você vai nos encontrar aí no nosso canal. Nos ajude aí compartilhando as nossas lições, fazendo assim nós vamos estar contribuindo juntos para a obra de Deus. Muito bem. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo do santo. Êxodo, capítulo de número 26, versículo 33. Verdade prática. Por meio de Jesus Cristo, ou por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com o Deus Santo e Misericordioso. Tá certo? Então, não existe um outro caminho, um outro meio para que nós nos encontrarmos com o nosso Deus, com o caminho da salvação. Só através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Pela misericórdia de Deus. Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 25, versículo do 10 ao 22. Não vou estar lendo para ganharmos tempo. Aconselho que você faça essa leitura, se isso não aconteceu ainda. Ela é bastante proveitosa para o entendimento da nossa aula. Vamos adiante. Nós temos 3 objetivos específicos que nós vamos descrever a Arca da Aliança. Nós vamos aqui, de maneira bastante prática e objetiva, falar sobre a Arca da Aliança. Todos os pontos sobre a arca. Explicar a simbologia do propiciatório, que seria a tampa da arca ali, era mais conhecido como propiciatório, onde tinha os 2 querubins voltados para olhando para o outro, voltados para baixo, ou seja, para dentro da arca. Vamos estar falando sobre isso também. Nós vamos discorrer a respeito dos elementos sagrados dentro da arca. Então nós vamos estar falando também sobre os elementos que tinha dentro da arca, o que guardava a arca. Tá bom, amados? Vamos adiante. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: até aqui analisamos de maneira compartimentada o espaço do tabernáculo. Passamos pelo pátio, pelo lugar santo do santo, ou lugar santíssimo. Pois é, então passamos por todos esses lugares. Agora encontramos-nos no lugar santíssimo. Nesta lição, o nosso objetivo de estudar o nosso objetivo de estudo é a Arca da Aliança, que ficava no lugar santo dos santos. Vemos algumas lições espirituais que há
de edificar nossas vidas. Tá bom, amados? Pois é, essa é a nossa introdução. Então nós temos aqui, esta é a arca, tá bom? Esta é a arca, e nós vamos estar falando sobre o tamanho, as suas medidas, né? Mas então a nossa lição hoje está concentrada nesse objeto, ou seja, nesse objeto especial, né, do tabernáculo, que ficava no lugar santíssimo. Então hoje nós vamos estar falando a respeito deste objeto em especial, tá bom? Vamos adiante. Primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre a descrição da Arca da Aliança, né, com base no livro do Êxodo, no capítulo 25 e o versículo 10. Então nós vamos estar descrevendo sobre isso. Nós temos aqui três subtópicos: os nomes da arca, vamos falar sobre a construção da arca, Êxodo capítulo 10, versículo 11, capítulo 25, versículo 10 e 11, e vamos falar sobre a simbologia das duas naturezas de Cristo, das duas naturezas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os nomes da arca, olha, a designação hebraica datada, a arca significa cofre, casa de madeira, baú, né? Então era nada mais, nada menos do que um caixote, né? Com umas medidas que nós vamos estar falando aqui já já. Então ela era um caixote, né? Um cofre, um baú, que guardava ali alguns objetos. Vamos estar falando sobre isso. Nas Escrituras Sagradas, 4 nomes diferem ou identificam esse precioso objeto. Então nós vemos a arca aí, destaquei aqui os nomes. Ela nas Escrituras Sagradas, ela é chamada de a Arca de Deus, a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, tá? 1 Samuel capítulo 4, versículo 11, Josué capítulo 3, versículo 13, Números capítulo 14, versículo 44, e também Números capítulo 7, versículo 89. São as referências bíblicas na qual você vai encontrar aí os nomes, né? Os nomes dados à arca, tá bom? Então vamos adiante. Era a peça mais valiosa e importante do tabernáculo, porque ocupava o primeiro lugar da vida espiritual de Israel, tá bom? Então a arca ela era a peça mais importante do tabernáculo. Por quê? Porque ali estava a presença de Deus. Israel, né, eles reverenciavam este lugar porque ali se encontrava Deus, a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus vinha através de uma nuvem e assim falava com o povo ali. Aqui nós temos a arca, tá bom? A construção da arca. Nós temos aqui a arca, né? De uma maneira, o objetivo mais valioso, o objeto mais valioso e santo do tabernáculo. A Arca da Aliança foi construída de madeira, né, especial, madeira de cetim ou acácia, revestida de ouro puro, tanto por dentro como por fora, né? Foram os materiais nobres usados para a construção da peça. Então ela foi construída toda de material nobre. A sua forma era retangular, né? Retangular, ou seja, ela tinha medidas diferentes do tabernáculo, né? Do lugar santíssimo. Quando o lugar santíssimo diz que era quadrado, as mesmas medidas da largura era da altura e do comprimento. Aqui já é diferente, ela é uma peça retangular. Então ela media 2 côvados e meio de comprimento, né, e 1 côvado e meio de altura, ou seja, 1,25. Isso aqui é o comprimento,
né? Aqui é o comprimento. Então aqui nós temos 2 côvados e meio, ou 1,25 metros. E aqui na largura nós temos 1 côvado e meio na sua largura. Então é diferente do comprimento, por isso retangular. Assim como a sua altura também era 1 côvado e meio, ou 75 centímetros, tá bom? Então 1 côvado e meio é o equivalente a 75 centímetros. Conforme falamos, ela era toda revestida de ouro, né? Tá aqui, de ouro, né? Então nós temos aqui, ó, esta parte aqui de fora em vermelho, né, que nós colocamos aqui, isso aqui é representando aqui o ouro, assim como essa parte aqui por dentro. E aqui no meio está a madeira, né? A madeira de cetim. Então a madeira ela ficava no meio, não era vista a madeira, assim como seus varais, né, também eram revestidos de ouro. Aqui eu não fiz o revestimento, mas a lição vai estar falando que era toda revestida de ouro, assim como a sua tampa, que na próxima imagem nós vamos estar vendo aqui a parte de cima também, tá bom? Vamos adiante. Como a madeira de acácia não ficava exposta e o que se podia ver era o dourado da arca, a imagem faz uma perfeita tipologia das duas naturezas de Cristo, de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Essa doutrina é uma das mais importantes da fé cristã, tá bom? Então nós temos aqui a arca, agora nesta aliança, mostrando de uma maneira mais ampla, né? Explicando isso que está falando aqui. Então, conforme eu já mostrei, aqui na parte de fora aqui nós temos o ouro, aqui no meio nós temos a acácia, que era a madeira, e na parte de dentro aqui o ouro. Isso ela era toda de ouro. Então o ouro aqui, amados, o ouro representando as duas naturezas de Cristo, né? Aqui está falando, ó, na lição, tipologia das duas naturezas de Cristo, homem, né? Verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ou 100% homem e 100% Deus, porque como ser humano ele pisou nesta terra, sentiu as mesmas infortúnias nossa que sentimos hoje, embora sem pecado, né? Ele não pecou. A diferença é que nós pecamos. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é. E aqui nós temos a madeira, né? A madeira aqui, ó, na parte interna, aqui, ó, no meio da peça, a acácia, né? A madeira representando aqui, conforme diz a lição, a humanidade de Jesus. É a madeira representando a humanidade de Jesus, a sua humanidade. Ou seja, como homem, né, ele também estava representando aqui na arca. A sua tampa, né, os dois querubins, aqui, meu querubim aqui não ficou muito bem claro, mas aqui seriam os querubins. Os dois querubins como proteção na tampa da arca. Então eles davam proteção que estava dentro da arca. E nós já vamos falar do que estava aqui dentro, tá bom? Então é isso aí. Essa tampa também ela era revestida de ouro, né? Vamos estar falando no slide seguinte. E assim como os querubins eram de ouro puro, tá bom? Aqui não mostra os varais, nós mostramos na imagem anterior, mas esta é a explicação aqui sobre a representação da arca, tá bom? Vamos adiante. O terceiro subtópico aí, o símbolo das duas naturezas de Cristo. Muito bem, olha, como nós já falamos, o ouro simboliza a divindade de Jesus e a madeira a sua humanidade, tá bom? Foi aquilo que nós explicamos lá. Símbolo da plenitude, símbolo da plenitude da presença de Deus entre o povo judeu e a arca, aponta para uma verdade revelada no Novo Testamento acerca do nosso Salvador, porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade, né? Toda a plenitude da divindade
habita no nosso Deus, no nosso Salvador Jesus Cristo, Salvador e Senhor Jesus. Ou seja, Cristo é o Emanuel, isto é, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, né, conforme está escrito, né, lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, Isaías 7, 14, 9, 6, João, capítulo 1, versículo 14. O apóstolo Paulo ainda escreve: e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Então, é uma misericórdia, uma piedade, um amor, né, se manifestou em carne para nos trazer resgate, É uma verdade consolada saber que hoje temos à destra de Deus um sumo sacerdote que sabe o que se passa com a nossa vida, e ainda compadece-se por ela, né? Falando da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, não excite em chegar ao trono da graça com confiança. Pois é, amados, tenha confiança, não tenha medo. Quando essa palavra não excite, ou seja, não se retrai, não tenha medo, tenha confiança, tenha a ousadia de chegar no trono da graça, porque o sumo sacerdote está à destra de Deus, né, compadecendo por mim e por você. Hoje, conforme já explicamos, não precisamos mais de estar no pátio, né? Precisamos mais do sacerdote para levar as nossas orações, para clamor. Nós podemos clamar direto e falar com o nosso Deus. Segundo tópico, propiciatório da arca, com base no livro do Êxodo também, capítulo 25, versículo 17 ao 21. Tudo assunto da lição, por isso que é importantíssimo ler a lição. Tudo assunto da lição. 3 subtópicos também aqui: a tampa da arca, a simbologia da tampa da arca, a simbologia dos querubins alados sobre o propiciatório. Tá bom? Vamos adiante. A tampa da arca é o seguinte: a tampa da arca era de madeira de acácia, que ficava sobre a arca. Era denominada propiciatório. Tá bom? Então, era denominada propiciatório. Era adornada com a figura de 2 querubins de ouro, um de frente para o outro. Suas asas permaneiam abertas e voltadas para o centro da arca. Permaneiam abertas e voltada para o centro da arca. Era uma obra belíssima. Olha, está aqui, né, nesta imagem, a tampa, né? Estamos falando da tampa. Nós mostramos na imagem anterior a tampa com a arca. Aqui nós estamos mostrando só a tampa, né? Isso aqui era de ouro, né, toda de ouro puro, tá? Aqui não está revestido, conforme ela era de madeira de acácia, mas ela tinha um revestimento de ouro, assim como os querubins eram de ouro, tá bom? Os querubins estavam voltados um de frente para o outro, olhando para baixo, dando proteção à arca, né? Os querubins eram de ouro, tá bom? Tampa ou propiciatório adorna de 2 querubins que dava proteção ao que estava dentro da arca. Então eles protegiam, né, representando aí, né, o cuidado de Deus para com o seu povo, para com o que representava ali dentro daquela arca. Tá bom? Vamos adiante. A simbologia da tampa da arca. A lição um pouco extensa.
Mas vamos lá. O sentido simbólico da tampa da arca é de cobrir, tá? Lembra que eu falei da proteção? Então aqui nós só vamos ler para, né, fechar o entendimento. Era de cobrir algo valioso, figura de proteção aos elementos que estavam no interior da arca, ou seja, protegia. E o que estava lá? As tábuas da lei, a vara que florescia e o vaso com o maná do deserto. Tá bom? O propiciatório da arca remonta ao valor misericordioso do sangue da expiação, oferecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Senhor, conforme o apóstolo Paulo escreveu, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob, ou seja, debaixo da paciência de Deus. Tá bom? Então nós fomos alcançados por uma grande misericórdia, uma grande paciência de Deus para não nos fulminar, entregando aí nós para sermos justificados gratuitamente pela graça, através da redenção de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário. Então a arca, o propiciatório, remonta a esse valor misericordioso do sangue de Cristo, oferecido no sacrifício, como sacrifício vivo pela minha e a tua vida. Tá bom? Simbologia dos querubins alados. Os querubins representam simbolicamente a majestade divina e a deidade do Todo-Poderoso, ou seja, representa a proteção, como se fosse o próprio Deus ali. Os querubins representavam ali a deidade, a majestade de Deus. São seres que também aparecem nas visões do profeta Daniel, do profeta Ezequiel, nas visões do apóstolo João e na ilha de Pátimo. Na ilha de Pátimo nós podemos ver no livro do Apocalipse, no capítulo 1 do Apocalipse, quando aquele anjo aparece para João e dá instruções para ele escrever tudo aquilo que ele viu, o que viria, o que ele viu, o que viria e o que estava acontecendo. Então o apóstolo João faz o anjo pede para que ele escreve, ele escreve, e ele assim ele faz essas leituras. Por quê? Porque foi uma observação de Deus. Então Deus faz como ele quer, como na hora que ele quer e como ele quer para guardar o povo dele. Tá bom? A função básica deles é a de proteger, conforme eu falei. Então a função básica dos querubins era de proteger o trono de Deus, proteção do trono de Deus. Por isso a imagem dos querubins reflete um aspecto protetor. Ele estava cobrindo, um olhando para o outro com as asas sobre o propiciatório, sobre a tampa, e ali embaixo estaria os objetos que nós falamos: a tábua dos testemunhos, o maná e a vara de Arão, a vara que floresceu. Vamos falar sobre a vara já já. Assim misericórdia, graça e fidelidade são virtudes presentes na arca. São virtudes presentes na arca. Fidelidade, misericórdia, e graça está representando na arca, assim como a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se encontra estas qualidades: misericórdia, graça e fidelidade, porque ele foi fiel até o fim, dando a sua vida por a minha vida, para que nós possamos estarmos hoje recorrendo a ele para sermos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Tá bom, amados? Vamos adiante. Terceiro tópico: os elementos sagrados da arca. Aqui também nós temos 3 subtópicos: as tábuas da lei, vamos falar sobre os vasos do maná no deserto, e
a vara que florescia, a vara de Arão, né? As tábuas da lei. Olha, pelo poder divino, Deus esculpiu 2 tábuas, as suas leis para Israel. Tá? Aqui estamos nos referindo às segundas tábuas da lei, pois as primeiras foram quebradas por Moisés depois de o povo israelita praticar a idolatria do bezerro de ouro, né? Nós podemos ver em Êxodo, capítulo 32, versículo 19 e o versículo 20. Entretanto, as tábuas guardadas na arca foram usadas, foram uma segunda cópia produzida pelo próprio Deus, né? Pelo próprio Deus. Então Deus, ele quebrou a primeira, mas Deus deu a segunda. Está aqui nesta imagem, né? As tábuas escritas pelo próprio Deus, né? Os 10 mandamentos, né? Com os 10 mandamentos, na qual Deus dando ali para o seu povo seguir. O maná, né? Originalmente, quando o maná ficava de um dia para o outro, apodrecia, né? Podemos ver no livro do Êxodo, capítulo 16, versículos 19 e 20. Porém, o maná contido na Arca da Aliança não sofreu qualquer tipo de deterioração. Isso sinalizava a provisão do Deus Altíssimo para o seu povo. Tá bom? Então, há essas recomendações que o maná não poderia ficar de um dia para o outro, porque apodrecia. Mas, né, neste caso aqui foi diferente, porque Deus é que dá a provisão. Tá? Deus é que dá a provisão para o seu povo. Da mesma forma, esta imagem aponta para o Senhor Jesus como o maná celeste, o pão vivo que nutre e sustenta a sua igreja. Então, aqui representando o maná, representando a Jesus Cristo como pão vivo. Ele diz que ele é o pão, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Então, aquele que vem a mim, que alimenta, não terá fome. Na recomendação da ceia, ele diz, olha, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então, ele está falando aqui da representação aqui do seu da vida, né? Do pão da vida, daquele que é poderoso para assim nutrir a vida daqueles que buscam. Louvado seja o nome de Jesus. Está aqui nesta imagem, né, no livro do Números, a vara, né? A vara que florescia. Eram 11 varas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eram 12 varas. E a de Arão foi a vara que floresceu. Tá bom? Esta vara ela deveria estar nesse lado aqui, mas ficou o contrário. Não tem problema. Tá bom? Vamos adiante. Quando houve a rebelião contra Arão, promovida por Coré, Deus mandou Moisés apanhar 12 varas. Tá? Deus mandou apanhar 12 varas e escreveu o nome de cada tribo em cada uma delas. Entretanto, concernente à vara da tribo de Levi, o nome que daria era inscrito nela, era o de Arão. Então era essa a vara. Arão ficou com a vara, né, que representando ali a tribo de Levi, né, conforme nós mostramos nesta imagem aqui, ó. Esta imagem aqui ela deveria estar lá naquela parte lá, mas na hora de postar acabei confundindo aqui a ordem aqui da imagem, mas tudo bem. Então esta é a vara que floresceu, né, a vara de Arão, representando aqui a vara a tribo de Levi. Tá bom? Vamos adiante. Pela manhã, diferentemente das outras varas, a de Arão havia florescido, e os chefes das outras tribos tiveram de reconhecer
a escolha de Arão como o ungido de Deus para exercer o sacerdócio em Israel. Tá? Então a vara dele ela teve um destaque. Né? Vamos terminar de ler aqui para a gente explicar. Essa vara serviria de uma memória ao povo de Israel quanto à escolha de Deus ao ministério sacerdotal. Esse milagre mostra com clareza que o Altíssimo é quem designa seus ministros para uma grande obra. Ele é o dono de tudo e age segundo o seu maravilhoso propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Pois é, então, aqui Deus usa essa estratégia, manda que eles pegassem uma vara de cada tribo, e no caso da tribo de Levi, Arão representa, e a vara de Arão é a que destaca, né? Por quê? Porque Deus é assim, ele faz os seus projetos, o projeto de Deus independe do meu projeto, do projeto daquele que acha que é ou que pode alguma coisa. Ele é que faz, é ele que mostra com clareza as coisas que tem de ser, as coisas que irá acontecer. Foi assim para a escolha, né, de Arão, no caso ali a sua vara que deu destaque, que destacou, mostrando que ele é que faz a escolha, ele que escolhe. Na conclusão, nós podemos dizer o seguinte: nesta lição vimos que a Arca da Aliança era um grande símbolo da presença de Deus entre o seu povo, e que nos aponta para a obra completa de Jesus Cristo, para a sua igreja. Tá? Então, o símbolo da presença de Deus entre o seu povo representava ali, né, na arca. Tá bom? Então, hoje, nós temos a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo, representando a sua igreja na terra, que é a alegria que temos da sua presença, é o Espírito Santo de Deus. Nestes últimos dias, o Senhor nos deixou o Consolador. Está vendo aqui? O Consolador. Não precisamos mais carregar uma arca para desfrutar da presença de Deus, pois o Espírito Santo habita em nós. Tá bom? Então nós vemos aí algumas denominações até, né, fazendo alguns ritos, né, de alguns objetos judaizantes, mas nós sabemos que não precisa disso mais. Por quê? Porque o Espírito Santo é o que representa hoje a presença de Deus, onde há o Espírito Santo de Deus, porque o Senhor Jesus falou: olha, eu vou para o Pai e vos enviarei outro Consolador, para que fique convosco até os finais, né, até a consumação do século. Então é o Consolador amado que está conosco, que nos dá alegria, que é a sua presença, representando a presença de Deus no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Tá bom, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.